How dear student? Sou a professora Cíntia Pereira dos Santos, sou graduada em Letras, Língua Inglesa pela UEL e possuo um mestrado em Educação pela UTF-PR de Londrina. Nessa teleaula, vamos discutir a unidade 2 do nosso material de Língua Inglesa 1. Nessa unidade, vamos discutir sobre activities, possessions and family. Então, tudo que for referente a essa unidade será discutido nessa teleaula. Alguns conceitos vão ser mais destacados do que os outros, mas não vamos deixar aí nada de fora. Então, vamos conhecer o que nós vamos conseguir responder ao final dessa teleaula. Primeiramente, when do we use the simple present in English? Então, será que esse tempo verbal é usado também no momento do agora? Ou será que nós podemos usar ele diferentemente do português? Será que por algum motivo eu posso usar ele em alguma situação diferente? Será que por algum motivo eu preciso usar numa situação igual à do português? O que será que vai diferir esse simple present? Depois disso, nós vamos ver como nós vamos usar todas as estruturas que indicam posse em inglês. How can we indicate possession in English? Como nós vamos indicar a posse em inglês? Tem mais de uma estrutura? É possível falar de mais de alguma forma, de formas diferentes do português, de diferentes formas em inglês? What structure is responsible for indicating order? Qual estrutura que a gente vai usar em inglês para a gente dar ordens? Qual estrutura que eu vou usar em inglês para às vezes dar um conselho? Será que é possível dar um conselho? Ou às vezes falar alguma outra coisa, chamar uma atenção de uma forma mais educada, com a mesma estrutura que eu uso para indicar ordem? Is there difference among pronouns? Existe alguma diferença entre os pronomes em inglês? A gente já sabe que existe mais de um tipo de pronome em inglês. Mas será que eles vão indicar situações diferentes? Será que esses pronomes podem ser usados na mesma situação, mas com significados diferentes? Is simple present tense only used for the moment and now? Então, como eu disse, será que esse tempo verbal do presente vai ser usado só por agora? Porque em português, quando a gente pensa no presente, a gente já pensa agora, presente, é o que está acontecendo. Será que é assim no inglês também? Será que os tempos verbais acompanham a mesma ideia? Então, sempre eu venho falando para você na teleaula, para você tomar cuidado, porque quando nós falamos do inglês, tenta desprender do português, tenta pensar um pouco diferente do que nós temos do português. Claro, vai haver momentos que você vai poder fazer a conexão. Aí eu vou te ajudar nesses momentos. Então, toda vez que eu falar, no português também temos essa situação, no português também é assim, é porque essa conexão vai te ajudar. Caso contrário, se desprenda, pensa em inglês, você está aprendendo inglês. Então, entre nesse momento, né? Faça parte desse momento, ok? Get in this moment. É mais fácil do que você ficar pensando, mas no português é assim, por que no inglês é assado? Então, vamos esquecer um pouquinho, pelo menos nessa disciplina, vamos esquecer da língua portuguesa e vamos deixar o inglês como foco, para ficar mais claro. Depois, quando for surgindo as dúvidas, a gente vai aí conseguindo colocar as comparações, ok? Então, nossa primeira discussão nessa teleaula vai ser sobre os pronouns, doing or receiving the action. Então, nós vamos ver de que forma que os pronomes agem na frase, vamos rever alguns pronomes que você já conhece e vamos ver alguns pronomes novos. Então, vamos à lousa para discutir esse assunto. Então, temos aqui, primeiramente, os subject pronouns. Esses são aqueles que fazem ação, they do the action. Por que eles fazem ação? Eles estão antes do verbo, before the verb. Se eles estão antes do verbo é porque eles estão praticando aquele verbo, e um verbo é uma ação. Quais são os pronomes que são sujeitos? São esses que estão aqui na imagem. Então, temos aí na forma singular I, she, he, it e you.
Na forma plural, temos we you novamente e o they. Então, esses pronomes são aqueles que vão praticar a ação, ou seja, eles vão mostrar quem está fazendo algo numa frase em inglês. É importante que você também lembre, como eu disse, se desprenda do português, porque como você pode ver, o you funciona tanto no singular quanto no plural. Então, se eu for falar uma frase, you are here, eu vou ter que entender pelo contexto. Às vezes o contexto é visual, eu estou vendo essa situação, essa cena. Então, eu sei que o you é uma pessoa só. Às vezes a pessoa está falando com duas, então é duas pessoas. Então o you é plural, dois yous, né? A gente fala assim. Então em inglês não tem como eu falar você e vocês. Então you are para todo mundo. É bom que o verbo continua a mesma coisa, não vai mudar. Então você não vai precisar se preocupar com isso. Cuidado com a questão também do it. Lembra que it é usado para tudo que não é humano. Não vamos pensar só no objeto, só no animal. Mas tudo que não é humano, como eu disse, algum objeto que eu não reconheço, uma sombra, às vezes uma pessoa que está de costas, não sei se aquela pessoa é um homem, uma mulher. Lembra também para tomar cuidado, para não identificar depois que você soube falar it para a pessoa, ok? Sem identificação de gênero, a gente vai usar they, ok? Então, voltando à lousa para continuarmos a discussão. Então, como nós vimos, os pronomes sujeito, né, esse sujeito que nós estamos discutindo, eles praticam a ação. Então, eles estão antes do verbo. E aqui o nosso verbo é o nosso querido to be, que é o nosso ser ou estar. Eu estou em algum lugar, eu sou alguma coisa. So, I'm Mike, I'm Cynthia, I'm a teacher, I'm your teacher, ok? Lembra que o verbo to be pode ser abreviado. Então, esse am é a abreviação do am dessa forma. I am. My name is Hannah. My name is Hannah. Aqui a gente vai emendar, facilita a nossa fala. You're early. You are early. Então, aqui também nós abreviamos essa pronúncia. It's 212 555 7894. It is. Então, essas formas podem ser abreviadas. Não há problema você abreviar o verbo to be. Lembra que a questão é, eu vou escrever por extenso, que é a forma maior, quando eu estiver escrevendo, que é a formalidade. Então, se é formal, vamos escrever por extenso. Agora, se estiver falando, gente, a fala é rápida. Eu falo rápido, qualquer pessoa fala rápido. Você vai escutar uma pessoa de outra língua falando rápido. O que faz a nossa fala ser rápida? No caso do inglês, essa junção de palavras. Então, essa junção de palavras, essa junção de sons, só é feita quando a gente vai abreviando. Quando nós abreviamos uma palavra, a gente consegue fazer essa emenda entre as palavras e nos sons. Continuando nossa discussão. Agora, nós temos, além dos pronomes sujeitos, nós temos aí os object pronouns, que são os pronomes objetos. Enquanto o sujeito recebe a ação, então o objeto é diferente do sujeito. Por quê? O objeto, ele recebe a ação. A ação. Aqui, receiving the action. Enquanto o sujeito faz a ação. Então, ele pratica e o outro recebe. Então, a gente tem um para cada situação. E eu quero saber de você, who do the highlighted pronouns refer to? Porque se ele recebe a ação, ele está se referindo a quem recebeu a ação. Então, nós temos que conseguir descobrir. Então, aqui eu tenho o pronome him. Será que esse him se refere a quem que está falando antes? Who is the man with the roses in his hand? Thinks Anna. Será que é Anna? Ah, é o the man. Por quê? The man é o homem. E him é o pronome objeto masculino, enquanto o her é o feminino. Ou seja, esse her vai se referir a the girl que ele está falando anteriormente.
Mas como eu vou saber isso, teacher? Aqui temos o qual se refere a cada pronome sujeito, a cada sujeito. Então, I vai ser me. Mas como assim, teacher? Então, vamos supor, ela comprou, bought, um carro para mim. A car for me. Aqui eu tenho um sujeito. Ó, o sujeito é dessa primeira coluna, que faz a ação. Aqui temos um objeto. Recebeu a ação. Comprou para quem? Para mim. Então, eu vou usar um pronome da segunda coluna. Então, I, me, o you é fácil. Continua you, tá vendo? Grava essas coisinhas. We, us, they, them, he, him, she, her. E o it também facilita, que é it. Só cuidado com essa pronúncia aqui. Muita gente confunde o her, de ela, com her. A pronúncia é totalmente diferente. Então, aqui a gente vai falar... Deixa eu pensar como que eu posso escrever isso. Her. Mais ou menos isso é a pronúncia. E aqui vai ser um hair. Ok? Essa é a forma que você vai falar. É diferente. Então, temos aí um pronome objeto. Receive the action. Can also be used after a preposition. I will study with him. Preposition. With. For. About. Então, tudo isso é uma preposition. Mas como você pode ver, pode haver momentos que nós podemos confundir esses dois pronomes. Vamos dar uma olhada. Sabe aquela questão no português que sempre as pessoas falam mim, né? Mim não faz nada. Grava isso para o inglês também, porque em inglês me também não faz nada. O me é totalmente diferente de I. Então, enquanto nós vamos falar aqui, ó, remember that. Object pronouns, então se lembra que os pronomes objetos sempre recebem, são os recipientes de uma frase. Se a ação está acontecendo com o pronome, está acontecendo com ele está recebendo, a gente vai usar o objeto. Então, she gave Jean and I extra cookies. Tá vendo? Aqui está a ação, aqui está recebendo. Será que está certo? Não. Por quê? Está recebendo a ação. Então, aqui eu recebo a ação. Está errado. Qual que vai estar certo? She gave Jean and me extra cookies. Ó, o verbo, pronome depois do verbo. Então, se eu tenho nome, continua o nome. Mas se eu for usar um pronome, tem que ser o pronome objeto, ok? Então, aqui temos mais exemplos. Correct. She and I went. Ó, o verbo está depois. Então, aqui eu vou usar sujeito, porque pratica a ação. Correct. If you have any questions, you can ask either her or me. Ó, ask é o verbo. Então, depois do verbo, objeto. E por fim, she and me are old friends. Então, eu não posso falar isso. Por que não? Porque aqui ele está com o verbo depois. Nesse caso, eu teria que usar o que aqui? O sujeito. Então, eu teria que dizer, por exemplo, she and I, ok? Então, muito cuidado com isso. Na hora que você for falar em inglês, cuidado para observar se está fazendo a ação ou se está recebendo essa ação. Vamos discutir o segundo conceito dessa teleaula. Vamos ver como indicar, ou mostrar, né, um pronome possessivo. Então, vamos à lousa conhecer esse conceito. Então, em inglês, além de eu mostrar que um sujeito pode praticar a ação e receber, então nós tínhamos lá o subject, que é o sujeito, ele faz a ação. Tínhamos o object, que é o que recebe a ação. Agora, nós temos os possessive adjectives pronouns. O que eu quero que você preste atenção e tome muito cuidado em não confundir esse pronome com o possessivo. Por quê? Em inglês, você vai ver que eu vou já mostrar daqui a pouquinho para você que nós temos o pronome possessivo e temos o pronome possessivo adjetivo, que é aquele que vem antes do que ele possui. Então, my name. Então, o que eu possuo? O nome, meu nome. De novo, my name. Tá vendo que ele sempre vai vir acompanhado do quê? De um substantivo, de um noun. Lá embaixo, what's your last name?
Então, aqui, last name. Então, o quê? O seu sobrenome. Então, sempre um pronome possessivo adjetivo vai indicar o que você possui, ou o que quem quer que seja possua. Então, ele vai ser sempre colocado, né, posicionado antes do noun. Então, antes do substantivo, a gente vai ter a presença desse pronome. Vamos dar uma olhadinha aí nas explicações. Então, esse pronome, ele é usado para mostrar posse, né, e propriedade, ownership. Describe a noun, como eu disse, ele vai vir antes do substantivo, porque ele descreve esse substantivo, então ele vem antes. Agree with the possessor and not with the thing that is possessed. O que ele quer dizer aqui? Que ele concorda com a pessoa que é dona. Então, se é my, é porque eu sou a dona. Ele não vai concordar com o que vem na frente, porque isso é o objeto, isso é o que eu possuo. Por isso, é bom você saber qual é referente a qual. Então, I, my, you, your, we, our, they, their, he, his, she, her. Oh, her, aqui também ficou fácil. It, its. O que muda é o Szinho lá no it. And they do not have singular and plural versions. Então, como você pode ver, ele não vai ter uma forma singular e uma forma plural. Ah, porque agora eu tô falando cars, vai ser mais. Não existe isso. Se é car, se é cars, vai ser mais do mesmo jeito. Porque, como eu disse, ele concorda com o possuidor. Quem que possui? I. Se é I, é my. Se é she, é her e não hers. Não tem isso. Não existe plural para esse tipo de pronome. Ele é de acordo com quem possui. O plural vai ser, se é they, vai ser their. Só isso, nada mais, ok? Voltando à lousa. Temos aí os nossos agora possessive pronouns. Então, os anteriores eram possessive adjective pronouns, porque ele vem antes do objeto. Agora, nós estamos vendo os possessive pronouns. O que eles fazem? Eles substituem essa construção. Como assim, teacher? Como que vai substituir? Vamos dar uma olhada nesse dialogue here. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Esse yours está se referindo ao quê? O que a pessoa está perguntando? Ó, ela falou aqui. Aqui está uma blusa azul clara. É sua. Esse sua está substituindo o light blue blouse. Que eu estou querendo saber se é your. Então, esse pronome tem essa capacidade de substituir um pronome adjetivo possessivo, né? No caso, por exemplo, o my, o your. Ele substitui qualquer um desses, mais o substantivo que o acompanha. Tem outra situação também que a gente vai ver. So, eles podem ser usados no lugar de um noun, de um substantivo. To avoid repeating it in a sentence. Para a gente evitar essa repetição. Como assim? Então, vamos lá. They can be. Eles podem ser o sujeito ou o objeto. Lembra que a gente acabou de discutir o sujeito e o objeto. Então, a gente tem esses dois pronomes, sujeito e objeto. Mas, espera aí, esse também pode ser um sujeito e um objeto? Pode, porque eu posso falar, por exemplo, look at these pictures. Olha essas imagens. A minha, mine, is the big one. Então, esse daqui está sendo um sujeito. Por quê? Ele está substituindo my picture. Eu poderia falar, look at these pictures. My picture is the big one. Mas ficaria repetitivo. Esse pronome me ajuda a evitar esse tipo de repetição. Fica mais fácil para a gente conseguir compreender. Fica melhor, fica mais bonito. I like your flowers. Do you like mine? Agora aqui ele é o objeto. My flowers. Porque ele está depois do verbo. E está substituindo my flowers.
They are used, eles podem ser usados depois do substantivo. Então, ao invés de eu substituir o substantivo com ele pode aí, no caso, vir depois. Então, this car is mine. Então, ao invés de eu falar this is my car, eu posso falar this car is mine. É a mesma coisa, só muda a estrutura. They replace a possessive adjective, então como a teacher disse, substitui um possessivo adjetivo e mais o substantivo. Então, ao invés de eu falar this laptop is his laptop and not my laptop, eu vou falar this laptop is his and not mine. Então, tá vendo que eu evito essa repetição de substantivo? Ele não fica aparecendo toda hora. Então, o his entrou no lugar do his laptop. Mine entrou no lugar do my laptop. Are that your motorbikes over there? Yes, they are ours, que está se referindo a your motorbikes. Aqui eu coloquei para você observar uma questão que às vezes tem gente que confunde. Observe que não existe essas formas. Eu nunca vou escrever isso. Isso daqui não existe, tá? Então, o pronome possessivo é hers, ok? Então, não existe essa apóstrofe IS, esse apóstrofo, né, IS. Tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, como você pode ver, os pronomes, não são difíceis, é que a gente tem que saber quando usar cada um. Então, vamos rever cada um deles. Temos aqui a representação dos pronomes que nós conhecemos, que nós estamos estudando. Então, o sujeito que faz a ação, temos o pronome possessivo adjetivo, que é o que indica posse, e o pronome possessivo, que ele indica posse, substitui o pronome anterior, certo? Então, nós podemos fazer esses usos. Só vai depender da estrutura que você quer e você prestar muita atenção ao que está se relacionando. Além dos pronomes, nós podemos também fazer uma outra construção que vai indicar a posse. Qual é essa construção que vai indicar a posse? É o caso genitivo, que também é o possessive case. Ele é um jeito mais fácil, tanto que você vai perceber quando eu estiver explicando, que tem muito brasileiro que adora usar um caso genitivo. Vamos dar uma olhada. Então, o caso genitivo é aquele bonitinho que aparece lá no final do nome. Por que que tem muito brasileiro que gosta? Me diz se você nunca viu por aí na sua cidade um Josés Bar, ou um João's Bar, ou não sei, o nome de quem quer que seja bar, certo? Então, aqui a gente gosta muito de usar. Mas por que que as pessoas usam? O que que ele indica? Então, ele indica posse. Como assim ele vai me indicar a posse? Então, primeiro, a gente vai usar ele adicionando um apóstrofo, que é o apóstrofo com S, para mostrar essa posse. Então, normalmente não, ele sempre vai vir, aqui ó, meu João's Bar, depois do nome da pessoa. Então, entre o nome e entre o que ela possui. É usado com pessoas, animais, lugares, organizações e empresas. Eu não posso usar, na verdade não é que eu não posso usar, não é comum, que a gente sabe que a língua tudo é possível, mas não é gramaticalmente correto eu usar ele com coisas que não são vivas. Então, assim, se eu for falar, por exemplo, a cor da mesa, né, você pode pensar que eu posso falar the table's color. No, the color of the table, porque o objeto não vai possuir. Como que ele vai possuir? Ele não pode ser dono, né, de alguma coisa, é uma pessoa que vai ser dono de algo, ok? Então, vamos ver como nós vamos colocar esse S nas palavras. Primeiramente, quando ele é um substantivo singular, nós simplesmente vamos colocar o apóstrofo e o S. Então, my mother's house, a casa da minha mãe, certo? Depois, nós temos os substantivos que já terminam em S. Então, plural nouns. Então, quando o substantivo terminar em S, a gente não precisa repetir. Então, eu tô falando a casa das minhas irmãs, que tá no exemplo, né? Então, irmãs termina com S. Eu não preciso fazer isso, não existe.
eu vou lá e coloco só o apóstrofo. Então, aí fica a casa das minhas duas irmãs. Eu já sei que já se refere ao plural. Então, nós temos aquele plural irregular. Qual que é o plural irregular? Aquele que ele não termina em S, mas eu sei que indica um plural, que nem children. Children é o plural de child. Não tem S, mas é plural. O que que eu faço? Como ele não tem S, eu coloco o apóstrofo S. Ele não tem, eu posso colocar porque não tem problema. Então, children's toys quer dizer que são os brinquedos das crianças. Então, temos duas situações diferentes aqui. Essa exige um pouquinho mais de atenção. O que que você precisa prestar atenção aqui? Primeiro, a primeira situação, ela indica que eu tenho dois donos do mesmo objeto. Como assim, teacher? Dois donos para o mesmo objeto? O Rick e o Steve são donos desse carro que é um pouco velho. Então, Rick and Steve's quite old car quite old. Então, os dois são donos desse carro. Mas aí, o que que pode acontecer? Cada um pode ser dono de um carro diferente. Pode ser dono diferente, de coisas diferentes. Então, se for esse o caso, eu coloco um apóstrofo para cada nome. Então, Rick's and Steve's cars. Por que cars? Já que são duas pessoas que possuem duas coisas, são dois carros. Então, Rick tem um carro e Steve tem outro carro. Então, Rick's and Steve's cars. Agora, se os dois possuem um carro só, é um carro só, porque eu vou pôr no plural. Então, Rick and Steve's car. Ok? Presta atenção nesse, tenha cuidado com essa situação. E por fim, a última situação do apóstrofo, que é quando não usamos substantivo algum depois dele. Então, her hair is longer than Jill's. Já subentende-se que eu tô falando do cabelo da Jill, porque o cabelo dela é maior do que o cabelo da Jill. Já fica claro no contexto do que se está falando. Então, quando você for usar o apóstrofo, caso genitivo, sempre preste atenção nessas situações, porque é um detalhezinho que faz a diferença. Agora, vamos resolver uma situação problema. Vamos ver como você pode aplicar esse conhecimento numa situação real. Então, temos aqui uma situação onde você é um professor de língua inglesa do 6º ano de uma escola pública. Então, imagine que você dá aula lá no fundamental no 6º ano. O seu planejamento que segue a BNCC, lembra que a BNCC é o nosso documento norteador, é aquele que vai fazer, que vai te ajudar a planejar suas aulas, é obrigatório utilizar para planejar suas aulas. Apresenta a seguinte habilidade para ser contemplada durante as aulas dessa semana. Então, nessa semana, você vai ter que usar essa habilidade. Descrever relações por meio do uso do apóstrofo S, que é o nosso genitive case, certo? Quais tipos de atividade você poderá desenvolver em sala para promover a habilidade dos seus alunos com base nessa habilidade? Então, eu quero agora que você pause, né, o vídeo, vou te dar aí um tempinho. Eu quero que você pense quais habilidades, na verdade, quais atividades você pode usar em sala de aula para promover essa habilidade. Então, estávamos discutindo que nós estávamos planejando, você é um professor do 6º ano, está planejando a sua aula
com base na BNCC e numa habilidade que exige o uso do nosso genitive case. E eu te perguntei, eu te pedi para pensar em atividades que englobassem essa habilidade em sala de aula para um 6º ano. Olha aqui uma ideia bem legal. Então, atualmente, os alunos estão muito ligados em séries de TV e filmes de super-heróis. Me disse se não foi aí um ano muito super-herói. E vai continuar sendo por um bom tempo, porque a gente sabe que vai continuar aparecendo bastante coisa aí de super-herói. Você pode pensar aí em algo onde possua imagens relacionadas a esses temas, que elas vão ser apresentadas para os alunos. Então, você pode selecionar uma série de imagens. Organiza os alunos em duplas. Eu gosto de pedir para organizar em duplas ou em grupo, porque primeiro eles vão interagir e segundo facilita essa seleção de imagens, você não precisa levar tantas imagens, né? E peça para que criem frases indicando posse, que é usando o quê? O genitive case, dos personagens oralmente. Ah, mas meus alunos não têm a capacidade, ou eles não têm o conhecimento. Vamos dizer capacidade, mas eles não têm o conhecimento para conseguir praticar isso de uma forma oral. Não tem problema, peça para eles pegarem o celular, porque hoje em dia todo aluno carrega um celular para a sala de aula, usa a seu favor. Pede para o aluno entrar lá no Google Tradutor, colocar a frase que ele tem que falar, escutar e repetir. Isso vai ajudar ele a fazer essa prática oral em sala de aula. Você vai ver como ele vai gostar de poder conversar, ele vai se sentir, porque, nossa, eu tô falando em inglês, tô participando, que legal. Você vai ver como você vai entusiasmar esses alunos em sala de aula. Você vai se sentir mais entusiasmado para preparar essa sua próxima aula. Então, vamos ver uma atividade que vai me ajudar a interagir com você. Vamos discutir um dos casos que nós já discutimos nessa teleaula e que nós vamos poder aí pensar de uma forma mais prática. Então, temos a seguinte atividade. Como vocês já sabem, várias palavras do inglês têm mais de um significado. Esse é um dos motivos que eu falo para desprender do português. Porque muitas vezes a gente liga a palavra com o significado dela no português, mas ela possui mais de um. Então, com o apóstrofo não é diferente. O primeiro jeito que se pode usar o apóstrofo é para posse. Imagina que a sua família vai inaugurar um restaurante e que o nome será o sobrenome dessa sua família. Então, para utilizar o sobrenome como nome do restaurante, o seu sobrenome vai ficar assim, Silvas, né? Lembra, o apóstrofo S. Nós usamos também o apóstrofo para abreviar o presente do verbo to be. Então, até então, você estava estudando, estava lembrando que o apóstrofo e o S era usado para o genitive case. Mas agora eu estou te lembrando que ele também é usado para o verbo to be. Mas no caso, para o is, que o is é o quê? É o singular do verbo to be. E utilizamos esse apóstrofo S também para has. É um tempo verbal que nós vamos estudar mais para frente, que é nos tempos compostos aí para he, she, it. Então, nós temos lá, he is very smart. Ele é muito esperto. She is, ó, apóstrofo S, hungry. Ela está com fome. Então, como você pode ver, o apóstrofo S pode ser usado em duas situações. Na verdade, 3, porque a terceira a gente não estudou ainda, a gente vai discutir mais para frente em uma outra teleaula. Mas o apóstrofo S pode ser um genitive case, bem como pode ser o verbo to be. No caso, o verbo to be no singular, que é o is. Como eu vou identificar isso nessa frase? Vamos lá para a nossa interação. Então, o apóstrofo S pode ter diferentes significados. Então, o genitive case e o verbo to be para nós por enquanto. Em uma sentença, pode ser abreviação ou omissão, né? O to be e a posse,
igual lá. E podem ser usadas em uma única frase, como na imagem. Então, como está lá naquela imagem, a gente pode usar Paul's from New York. This is Paul's mom. My name's Gloria. Então, ali eu tenho situações, cada uma, um S indicando algo. Então, eu quero que você pause nessa imagem, você vai pausar a atividade e vai tentar identificar na imagem que eu mostrei onde está o verbo to be e onde está o caso genitivo. Very easy, a piece of cake for you. Como pedi para você, era só identificar qual é o verbo to be e qual é o genitivo. Acho que mais fácil que isso é impossível. Ó, aqui temos o nosso verbo to be e aqui temos o nosso genitivo. Por quê? What's diaper's real name? O que ele possui? Um nome real. E o que eu quero saber? O que é? Né? Qual é esse nome real dele? Vai ter frases, claro que vai ser mais fácil essa identificação, mas também vai haver frases que vai ser mais difícil um pouquinho, vai exigir que você veja o contexto como um todo. Então é bom sempre observar a frase completa para você conseguir ver qual que está sendo relacionado naquela frase. É o verbo to be ou é o caso genitivo? Agora, vamos iniciar a nossa discussão sobre a grammar. Vamos falar um pouquinho mais profundo sobre a gramática da língua inglesa. Porque às vezes a gente pensa assim, mas a língua é só aprender a falar. Claro que é aprender a falar, mas ela exige uma série de habilidades. Não é só aprender a falar, é aprender a escrever, é aprender a gramática, é aprender a ler, aprender a ouvir, aprender a falar. Todas elas juntas vão fazer com que nós vai nos ajudar a usar a língua inglesa adequadamente. Então, vamos à lousa ver um pouquinho sobre a gramática da língua inglesa. Primeira coisa, para você, o que é a gramática? Como você define a gramática? Sem colar da minha resposta. Então pensa, o que é uma gramática para você? Como que você define? Você define ela como uma série de regras? Será que a gramática é só regras? É um monte de regra e acabou? A gramática é pegar um livro, saber quais regras estão lá e essa para mim é a gramática? Então vamos entender. O estudo, o que é uma grammar? É o estudo de quais formas ou estruturas. Eu gosto de falar mais estruturas porque é a forma como a gente constrói, né? São possíveis em uma língua. Refere-se a como combinamos, organizamos e modificamos partes da palavra, palavras e grupo de palavras para criar um significado. Pode significar um grande número de coisas diferentes. Acho que eu não sei se eu te ajudei a responder a pergunta ou se eu compliquei um pouquinho mais. Então, como eu disse, não era para você colar minha resposta, mas ali no fim, eu acho que eu criei mais indagações do que resposta. Será? Toda vez que eu falo, vamos estudar gramática, você vai ver quando você começar o seu estágio, quando você se formar e começar a dar aula, vai ver, fala para os seus alunos, vamos estudar gramática. Mas gramática, pelo amor de Deus. Mas, espera aí, o que é gramática? Gramática é só regras? Se eu souber construir a frase, conseguir me comunicar, eu estou aprendendo a gramática, estou usando a gramática? Então, como você viu, ela pode ser uma série de coisas diferentes. Vamos entender um pouco mais. Então, dentro da gramática, nós podemos dividir, no caso do English, em 3 tipos. Então, segundo Cavalcante, podemos apresentar aí várias formas de olhar para o conceito de gramática. Então, aí anteriormente eu apresentei para você alguns termos diferentes
de como falar da gramática. Então, a gramática, no fim, pode ser um grande número de coisas diferentes. Mas essa série de número de coisas diferentes pode ser dividida em prescritiva, descritiva e pedagógica. Mas, espera aí, a gramática, então, ela pode ser dividida em 3 partes. Será que as 3 partes devem ser estudadas? Eu gosto dos devem, dessas palavras mais extremas. Devem ser estudadas separadas? Ou será que eu consigo estudar todas elas juntas? Será que eu consigo transformá-las em uma só? Será que é possível? Mas primeiro a gente tem que entender o que significa cada uma, né? Então, vamos à lousa. Temos aqui a nossa primeira, que é a gramática prescritiva. O que é uma gramática prescritiva? É quando ouvimos algo gramaticalmente imperfeito. Isso não pode, isso está errado, que horror! Ou seja, a gramática prescritiva é aquela que exige e que usa a palavra certo. Eu me lembro até hoje de uma professora minha que me chamou a atenção, ela falou assim, mas será que existe um certo e um errado na língua? Será que é possível falar isso? Será que a gente vai sempre estar falando, isso não pode, isso está errado, que horror? Será que você vai passar para o seu aluno falando isso? Mas espera aí, teacher, eu tenho que dar uma prova. Eu vou ensinar para o aluno o verbo to be, que é o que nós estudamos. Aí o aluno vai lá e escreve, por exemplo, I are. Mas você está falando que não tem o certo, isso daí está errado. Sim, isso daqui está errado. Ou seja, o que a gente tem que prestar atenção? Que há momentos que eu vou ter que falar para o aluno que existe o certo e eu vou ter que entender isso. E vai ter momentos que eu vou ter que entender que existe o errado também. Publicações dedicadas a nos dizer como devemos escrever e falar e o que podemos ou não fazer com o idioma. Por exemplo, course books, livros de gramática, manuais de escrita, entre outros. Então, toda essa questão que eu falei, tem o certo, tem o errado, mas espera aí, a gramática prescritiva existe para isso, para ela te mostrar o que é o certo e o que é o errado, gramaticalmente falando, adequadamente para a língua. Eu gosto, sempre que eu vou falar da língua, eu falar que algo é adequado ao uso. Primeiro, muita coisa muda. Tem muita coisa que a gente usava na língua e hoje não usa mais. E vice-versa, tem coisa que não se usava e hoje se usa. Isso acontece muito. A língua sempre está em contato, a língua é viva, ela está em modificação. Várias pessoas usam. Então, isso vai acontecer, ela vai mudar sempre. Mas também, não é porque ela vai mudar, não é porque a língua é viva, não é porque a gente estuda a língua franca em inglês, que é a língua que tem que ser compreendida por qualquer um, que, na verdade, a gente vai falar que não tem a gramática prescritiva. Sim, ela existe e ela está aí para ser seguida. Então, você tem que conhecer os 3 tipos de gramática para você poder se adequar com o contexto que você está. Na sala de aula, você tem que aplicar qual? Quando você vai falar com seus alunos, qual que você tem que utilizar? Então, vamos lá para a nossa segunda gramática. É a descritiva. A gramática descritiva, se uma gramática prescritiva é sobre como as pessoas deveriam falar ou escrever, uma descritiva é como elas realmente falam. Ou seja, ela vai se basear no que é real. Então, ela vai mostrar para nós essa realidade. Então, ela faz afirmações baseadas em observações. E ela também vai mostrar para nós esse uso real do inglês, do idioma dos falantes. E também para dizer que determinado uso existe e é apropriado em inglês. Então, o que ela vai fazer? Ela vai me mostrar que um uso da língua, apesar de existir lá na gramática prescritiva, ele também é possível de ser usado na descritiva. Então, existe assim, mas também existe assado. É mostrar essas possibilidades que existem. Vamos voltar à lousa. Então, continuando sobre isso, temos a gramática
pedagógica. O que é uma gramática pedagógica? Ela vai dar um mix. Ela vai misturar um pouco da prescritiva e um pouco da descritiva. Então, primeiro, vamos entender aqui o que a BNCC fala para nós. Ela diz que devemos propiciar reflexões sobre noções como adequação, padrão, variação linguística e inteligibilidade, que é a questão, eu falo, você me entende, você fala, eu te entendo, levando o estudante a pensar sobre os usos da língua inglesa, questionando, por exemplo, essa forma de usar o inglês estaria adequada na perspectiva de quem? Quem me diz que está certo? Quem me diz que está errado? Quem define o que é correto na língua? A gramática prescritiva, né? A gente já viu. Quem estaria incluindo nesses usos da linguagem? O que a gente está incluindo? Quem estaria silenciado? Será que o meu colega que fala errado vai deixar de querer aprender o inglês porque ele está falando errado? Então, a BNCC nos dá essa visão. Essa é a visão que você vai aplicar no seu estágio, é essa visão que você vai aplicar lá quando você se formar e estiver em sala de aula. E aí vem a nossa gramática pedagógica. Por que eu expliquei lá primeiro? Porque vai ficar mais claro. A gramática descritiva é desenvolvida para fins de ensino. Descritiva não, sorry. A pedagógica acontece. A gramática pedagógica é desenvolvida para fins de ensino e aprendizado. Descreve o uso real. Utiliza a forma culta do idioma. Aí nós temos toda essa questão. Me and my sister went shopping. My sister and I went shopping. Lembra que eu acabei de explicar, eu expliquei, né, em uma das teleaulas para você, que temos o pronome que pratica a ação e temos o pronome que recebe a ação. A gramática pedagógica, como ela mistura a prescritiva e a descritiva, o que ela vai fazer? Ela vai me mostrar que temos o certo, mas também temos o real. Ou seja, não é porque o certo está lá na prescritiva que o real é errado. Os dois são usados. Ele não é que ele é mais certo do que o outro, mas um é gramaticalmente correto. O outro pode ser utilizado. Nem sempre o que é gramaticalmente correto é usado. Você vai ver no decorrer da sua aprendizagem que quanto mais você praticar, você vai ouvir música, assistir série, assistir filme, você vai ver que muita estrutura, às vezes, que você estuda, não é usada no filme, o personagem não fala, o outro da série também não fala, não é falado na música. Por quê? Muitas estruturas são praticadas na realidade, no contexto real, de outra forma. Mas, a partir do momento que você sabe usar a gramática prescritiva, a descritiva vem muito fácil, porque para você é só ir agregando conhecimento. Então, você não vai ter uma dificuldade para isso. Como estamos falando da gramática, da grammar, vamos discutir aí um tempo verbal. Esse tempo verbal é o Simple Present Tense. Esse tempo verbal, mas nós temos ele também em português, ele é fácil. Vamos conhecer, ele é fácil, não é difícil. Mas nós temos que prestar atenção em alguns detalhes sobre esse tempo verbal. Primeiramente, nós temos que saber que ele é usado para expressar hábitos, general truths, verdades gerais, repeated actions, or ações repetidas, ou situações que não vão se mudar, não vão ser modificadas. E também para emoções e desejos. A ideia de um hábito, I smoke. Um outro hábito, na verdade, para mim é uma situação que não vai mudar, porque é uma coisa que eu gosto muito. I teach. Eu ensino. Então, entra em mais de uma situação aí no caso. I work in London. Então, essa é uma situação que não vai mudar. London is a large city. É uma general truth. Porque a gente sabe que Londres, é uma cidade grande. Então, é uma verdade.
Ele é usado também to give instructions or directions. You walk for 200 meters, then you turn left. Então, eu estou explicando para a pessoa como ela vai chegar em tal lugar. Por que eu estou fazendo essa seleção de usos do Simple Present para você? Porque, como nós temos um nome parecido com o português, Simple Present, presente, a gente acha que os dois são iguais. Então, diferem bastante situações. Então, é importante que você saiba que no inglês, o Simple Present é usado de forma geral para fazer afirmações. Então, I teach English, né? Eu ensino inglês. I study English, eu estudo inglês. Outra coisa que eu posso falar, um hábito. I watch TV at night, eu assisto TV à noite. Então, é um hábito, uma rotina. Então, isso faz parte também de usar essa estrutura. Continuando. Além disso, nós podemos usar o Simple Present para expressar, como posso dizer, algo que você já planejou. Então, fixed arrangement. Algum compromisso que está fixo. Ele vai acontecer normalmente naquele horário porque já está agendado. Tanto no presente quanto no futuro. Então, como assim? Se eu for falar, por exemplo, your exam starts at 9 o'clock. Então, quer dizer que o meu exame já está agendado para esse horário. To express future time after some conjunctions. Então, para indicar aí o futuro, depois de algumas conjunções. Coloquei alguns exemplos aí. He will give it to you when you come next Saturday. Então, você pode ver que ali eu tenho uma frase me mostrando uma ação que ainda vai acontecer. Essa ação ainda não aconteceu. Mas eu usei o present por quê? Porque eu tenho algumas regras que vêm lá da nossa gramática prescritiva, me dizendo que eu tenho que usar dessa forma, porque assim é a lógica. Essa faz a parte da estrutura do Simple Present. Além de indicar o futuro, o presente também pode indicar o passado. Vamos dar uma olhada nessa situação. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Então, o parágrafo, você pode aí pausar para você ler esse parágrafo. Mas esse parágrafo está usando, eu deixei até em negrito para você focar mais, os verbos no presente. Ele está se referindo a uma situação que já aconteceu. Mas se é uma situação que já aconteceu, por que ele está usando o present? Porque se trata de um historic present, que é um presente histórico. Ele é muito informal e ele é usado to tell stories, para contar histórias, especially the funny ones. Aqui no caso é bem funny porque foi tirada de uma das cenas da série Friends. It gives some immediacy and drama to the story. Então, assim, na verdade, ele mostra que aquilo vai acontecer logo. Ele tenta mostrar, dar algo assim mais rápido para acontecer e também para dar aquele drama. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então nós vimos, o presente pode indicar hábito, o presente pode indicar rotina, pode me mostrar situações que foram calendarizadas, que foram agendadas, podem mostrar situações no passado, de forma informal. Mas como eu vou usar esse Simple Present? Vamos dar uma olhada. Então, o Simple Present, ele é a questão dos verbos. Então, eu vou lá falar, eu assisto TV, eu tenho que saber que em inglês assistir é to watch. Deixa eu apagar que ficou feinho, né? Então, se eu for falar em inglês assistir, eu vou falar to watch, certo? Então, eu vou assistir TV. Ah, eu vou estudar. Study. Então, você tem que saber os verbos, tem que saber como é o verbo em inglês. Mas aí, o que acontece? Quando eu for usar os verbos para he, she e it, eu vou ter que seguir uma regra de colocar S nos verbos. Que regra é essa? Quando o verbo terminar em O, S, SH, CH, X, eu vou colocar ES. Então, se eu tiver, no caso, watch, que é assistir, eu vou colocar ES. Então, vai ficar yes, she watches movies every day.
Quando que isso não vai acontecer? Quando for uma pergunta, porque quando for uma pergunta eu vou pôr o does antes do he, she, it e o verbo depois, sem S. E quando for uma questão, uma frase negativa. Na negativa, eu acrescento doesn't. Então, o doesn't vem antes do verbo, aí eu não coloco esse ES. Mas aí tem a questão, por que não coloca ES? Porque o auxiliar does ou doesn't já indica que eu estou falando do he, she, it. E por fim, temos aí uma forma de indicar ênfase. Então, o do e o does, eles são usados para o simple present. Mas só para você não se confundir, que ele também pode indicar uma ênfase. Então, se eu falo I like, estou aqui. Quando eu dou coraçãozinho lá no comentário do meu amigo, I do like. Quer dizer que eu really like, eu gosto muito, eu gostei de verdade. O joinha, I like. O coraçãozinho, I do like. Então, ele é usado em frases, então a gente coloca lá o do. Se for he, she, it, a gente vai usar o does. Então, ele é usado para enfatizar. Então, se eu for falar I like your dress, eu posso falar que eu gosto muito do seu vestido. I do like your dress. Então, essa é uma forma de você enfatizar uma informação que você tem. Em vez de você falar I really like your dress, você pode falar I do like your dress. Sorry. Isso é mostrar que você já conhece a estrutura correta. Então, é bom você fazer esse uso porque mostra que você sabe usar a língua inglesa. Agora, o nosso próximo conceito é a discussão do imperative. O imperative é aquela estrutura que nos mostra como dar ordens em inglês. Vamos dar uma olhada sobre esse conceito. Primeiro, quando nós usamos o comparativo, nós temos duas situações. Primeiro, nós vamos usá-lo para fazer um request. Could you close the door? Você poderia fechar a porta? Eu tô fazendo o que aqui? Um pedido. Sorry, tossi. Close the door. Aqui eu já estou dando uma instrução. Qual que é a diferença? Uma palavrinha na frase faz toda a diferença. Então, eu vou fazer um pedido. Could you close the door? Agora, close the door é uma instruction que faz parte do uso imperativo. Então, o imperativo serve para dar ordens, certo? E para dar instruções. Então, olha aqui do ladinho, o imperativo. Close the door. Olha aqui um pedido. Please. A gente é mais educado para fazer um pedido. Close the door. Isso é diferente do português. Que a língua portuguesa muitas vezes não deixa a gente ser educado. A gente já fala, né? Ai, fecha a porta. Você está pedindo um favor. Pelo seu tom da voz. Fecha a porta. Você está brigando. Fecha a porta. Você está pedindo. Agora em inglês, please close the door. Eu estou sendo mais educada. Feche a porta, por favor. Para que ele serve além disso? Então, tell someone what to do. O que fazer. Para dar um alerta. Ou então um conselho. É direto, ou seja, é comando direto, não tem muita enrolação na frase. E é usado também, como eu disse, para dar instruções. É uma estrutura bem fácil de ser usada. E como eu disse, desprenda do português, porque é diferente. Em português a gente dá a ordem, dá instruções, faz pedido pelo tom da voz. Em inglês é pela estrutura. Continuando. When you buy, quando você compra, por exemplo, a new DVD player, it comes with an instruction book. Ele vem lá com o manual, né, um livro de instruções, dizendo para você como usar aquele objeto que você comprou, no caso, o DVD player. This instruction book is written using imperatives, porque se ele vai me explicar como fazer, ele vai usar os imperativos. They are simple to use and easy to explain.
So, only base verbs. O que é um base verbs? Você tem que saber isso. A gente também fala bare infinitive. O que é isso? Então, quando eu falo fechar, em inglês, no dicionário, eu vou achar to close. Mas um bare infinitive, que vai ser usado no imperativo, é sem o to. Então, é close. Certo? Então, é diferente por causa que eu tiro o to. Então, stand up. Nada de standing up. Isso daqui não é um imperativo. Então, stand up é uma ordem direta. To emphasize. Do write down your name. Lembra do do para enfatizar? Posso fazer isso no imperativo. Então, ao invés de eu falar write down your name, né, escreva aí seu nome, eu posso falar do write down your name. Eu estou mandando ao meu aluno, escreve seu nome aí. Negative. Do not smoke. Na negativa, a única diferença é que ao invés de você colocar o verbo direto, a gente vai colocar do not. Ou eu posso abreviar usando o don't. Então, como nós podemos ver, não é nada muito complicado, é fácil. É só lembrar que é uma frase direta. Se ela é uma frase direta, é só jogar o verbo sem o to, que a gente está dando uma ordem, uma instrução, dando um conselho. Ok? Continuando. Então, além disso, tem como a gente usá-lo depois de alguma palavra. Não é porque ele é um imperativo que o verbo vai ter que vir no início da frase. Tá? Ele não precisa vir sempre no início da frase. Vocês vão ver que isso não vai ser necessário. Olha aqui, first. Aqui tá ensinando a fazer um coffee. First, boil some water. Então, ferva a água. Then, put coffee into a cup. Coloque o café numa xícara. Next, pour the hot water to the cup. Então, você vai lá e despeja essa água quente na xícara. After that, add a little milk. Então, aqui, ó, esses são os verbos no imperativo. E stir the coffee, que é mexa o café. Mas tem também uma forma que nós podemos usar o imperativo, então, fazendo uso do let's. O que é esse let's? O let's é quando a gente pode fazer um convite. Por que eu digo um convite? Já que me inclui, vamos lá fazer alguma coisa. Aqui no caso, let's stop now. Vamos parar agora. Let's have some lunch. Tá vendo que eu uso let's e depois dele o verbo sem o to. Então, eu vou fazer lá. Olha ali na imagem, né? Hey ho, let's go. Então, let's go. Tem o uso do apóstrofo S. Então, verbo sem o to. Let's, olha a negativa. Let's not argue. Let's not tell her about it. Ou seja, é uma estrutura que é fácil de ser usada, que dá para você praticar muito o vocabulário e usar bastante os verbos com clareza. Então, lembre, imperativo da ordem. Se o imperativo da ordem, eu não preciso do to, tem que ser direto. So, sit down, get up, close the door, open the window. Então, em todas as situações estão sendo direta. Para ser direta, verbo direto. Close, open, sit, write, talk, ok? Então, são todos verbos já de uma forma mais direcionada. Vamos agora ver uma situação, problema, que vai colocar o nosso conhecimento em prática. Você leciona a língua inglesa para o 7º ano. 7º ano é uma delícia para dar aula, é uma turminha que pega fogo, então a gente tem que ter bastante imaginação para isso. Então, nesse bimestre, você tem discutido com eles sobre o uso do imperativo em inglês. Nas primeiras
aulas, você levou uma série de slides para poder explicar o conteúdo. Então, aplicou uma série de exercícios para que os seus alunos pudessem memorizar esse uso. Entretanto, ainda faltam algumas aulas para que você feche esse conteúdo e inclua um conteúdo novo. Os alunos precisam, dessa memorização, não é crítica, pelo contrário, o aluno precisa da memorização. Mas os seus alunos já estão entediados, porque já foram várias aulas, de resolverem exercícios de memorização. Para animar os seus alunos quanto ao conteúdo que você está estudando, aplicando, que ainda deverá ser discutida, você ainda tem algumas aulas que restam. Se os alunos já estão lá desanimados, como que você vai fazer isso, né? Você pensa em aplicar um mini projeto sobre o assunto. Então, agora eu vou dar um momento para você pensar em uma ideia prática que pode ser aplicada nessa situação no decorrer de 6 aulas. Então, pense no mini projeto que pode ainda correr sobre a questão do nosso uso do imperativo em inglês. Então, nessa situação problema, eu pedi para você pensar em como aplicar numa sala de aula de um 7º ano, então aqueles pré-adolescentes bem assim, que não param, que querem conhecimento, que querem atividade, e você está aplicando já várias aulas em imperativo, e você tem aulas que restam. O que a gente pode pensar em fazer? Vamos lá. Então, a ideia seria, primeiramente, você deverá ter em mente que lhe restam somente 6 aulas, são 6 aulas. Se for numa escola pública, seriam aí 3 semanas, que normalmente são 2 aulas por semana, para finalizar esse conteúdo. E a gente tem que pensar no mini projeto. Assim, você deverá pensar em algo que apresente uma introdução do mini projeto, algumas aulas para os alunos desenvolverem, então essas aulas têm que ser divididas nisso, e ainda atividade para ser aplicada. E, por fim, as aulas disponíveis para que os alunos apresentem o resultado. Porque você não pode dar uma atividade em sala de aula para o seu aluno fazer as atividades em casa. Hoje em dia não existe mais isso, não pode mais fazer isso. Então, quando eu peço para você pensar numa atividade, uma coisa prática, é para que você pense em alguma coisa que o aluno faça em sala. Por quê? Primeiro, em sala ele vai ter o suporte seu. E segundo, ele não vai precisar pedir para a mãe autorização para ir na casa do coleguinha estudar. Então, pense no seguinte: competência específica da BNCC que a gente pode usar. Utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modo de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas e letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. Então, essa é uma forma que nós podemos aplicar. Como? Então, nós podemos fazer isso, discutindo o imperativo, através da seguinte atividade: dividir os alunos em grupos. Então, gosto do grupo porque ajuda. Cria uma competição, estilo Masterchef, tá na moda, os alunos conhecem. Cada equipe deve criar uma receita, 2 ou 2. Apresentar a receita, na verdade não são 2 receitas, foram 2 aulas aqui. Apresentar a receita em inglês, utilizando os imperativos, 4 aulas. E, por fim, a apresentação, que pode ser ao vivo ou gravada. Seriam a 6ª aula, né? A 5ª e a 6ª aula. Então, como você viu, uma atividade, uma gramática, né? Uma estrutura gramatical, que às vezes é chata. Tem a parte chata, você tem que fazer memorização, repetição, com o aluno em sala de aula, isso vai ajudar ele. Mas também podemos fazer a parte prática, que é o quê? Ir para a sala de aula, praticar, no caso, criar uma receita. Que aluno que não vai gostar de ir lá pesquisar uma receita e mostrar para os amigos? Então, se ele tem vergonha, não manda ele na frente da sala, que isso vai constranger, ele vai começar a odiar a sua aula.
Pede para ele gravar e apresentar em vídeo para a sala. Daí ele vai esconder a cara, vai fazer todo aquele drama. Mas ele gosta de aparecer para os outros. Você vai ver. Ele só não gosta de estar lá na frente ao vivo, que às vezes dá uma vergonha. Por que eu trago esse tipo de situação, problema para você? Você vai ser um futuro professor de língua inglesa e muitas vezes lhe falta pensar em como aplicar. A gente estuda tanta gramática, tanta estrutura, mas será que ela serve só para o meu conhecimento? Não, você vai ser um futuro professor. Você tem que saber aplicar esse conhecimento. Então, essas situações, problemas, vai te ajudar no seu futuro estágio e na sua futura profissão. Vamos conhecer agora, vamos discutir, na verdade, mais uma atividade na qual a gente vai perceber como o conteúdo pode ser aplicado. Temos aqui, em que pese as diferenças entre uma terminologia e outra, suas ênfases, pontos de contato, eventuais sobreposições, o tratamento dado ao componente da BNCC prioriza o foco da função social e política do inglês. E, nesse sentido, passa a tratá-la como em seu status de língua franca. Lembra que língua franca é quando a gente fala da questão da língua, a que é compreendida. Eu falo, você me compreende, você fala, eu te compreendo. É a língua compreendida, mesmo não estando 100% gramaticalmente correto. O conceito não é novo e tem sido recontextualizado por teóricos do campo em estudos recentes que analisam os usos da língua inglesa no mundo contemporâneo. Eu quero que você pense, existe um tipo de gramática que poderia abordar a língua inglesa segundo essa visão da BNCC para essa língua? Qual seria e por quê? Então, pensa aí, eu discuti, já mostrei para você, você já viu uma teleaula sobre isso. Qual gramática que se encaixaria nessa situação? Vou dar um momento para você pensar, para você refletir. Então, eu tenho um segundo questionamento. Existe um tipo de gramática que poderia abordar a língua inglesa segundo a visão da BNCC para essa língua, que é essa visão que está aqui. Qual seria e por quê? Então, vamos lá. Nessa proposta, a língua inglesa não é mais aquela do estrangeiro, oriundo de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser seguido. Nem tampouco trata-se de uma variante da língua inglesa. Eu gosto de falar que nós não falamos, quando perguntarem para você, você fala inglês americano ou inglês britânico? Nenhum, porque eu falo inglês como um brasileiro, né? Então é essa questão que a gente está falando aqui, essa é a visão da BNCC. Mostrar que não tem inglês australiano, não tem inglês americano e não tem inglês perfeito que eles consideram um britânico, falando que é o melhor. Mas sim um inglês que a gente fala e que a gente é compreendido e compreendemos. Nessa perspectiva, são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos que vai influenciando essa língua, assim como a cultura. O que possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o único inglês correto ia ser ensinado é aquele falado por estadunidenses, ou britânicos. E a minha pergunta é: qual gramática? Existe uma gramática para isso?
Qual seria? Então, nós vimos que existe a gramática prescritiva, a gramática descritiva e a gramática pedagógica. Dentre as três, a prescritiva é a única que não se encaixaria nessa visão da BNCC. A prescritiva seria aquela que manda a gente seguir um padrão, a gente seguir a gramática como uma norma padrão. E aí, na questão da visão da BNCC como língua franca, nós encaixaríamos a gramática descritiva, tanto como a gramática pedagógica, que nós conseguimos mostrar a língua na sua forma real, no seu contexto real, aquela língua que não é mais a pertencente aos Estados Unidos nem à Inglaterra, mas sim uma língua que todos falamos e que todos conseguimos ser compreendidos. Vamos rever um pouco dos conteúdos que nós discutimos nessa teleaula, vendo aí os pontos principais. Primeiramente, podemos aplicar os pronomes conforme o contexto que se aplicam. Ou seja, os pronomes são vários, não temos um, temos sim mais de um, que podem ser aplicados em contextos diferentes. Os adjective pronouns, no caso, e os possessive pronouns se diferem em escrita e em uso. Por que eu coloquei isso? Porque é um tipo de pronome que costuma se confundir. Temos que saber que são diferentes. O simple present é um tempo verbal que pode ser utilizado para expressar ações que ocorrerem em diferentes momentos. Lembra que o simple present pode ser usado para o passado, presente ou futuro. Tudo depende da situação e do contexto que eu estou aplicando. Então, eu estou querendo dizer o quê? O imperative, além de indicar ordem, pode ser utilizado de forma mais polida para pedir favores. Além do uso dos pronomes, podemos indicar posse através do uso do genitive case. Então, é importante saber que a língua nos traz mais de um uso. Então, como você pôde ver nessa teleaula, nós temos diferentes formas de indicar a posse, por exemplo. Não é só o pronome que vai me mostrar quem possui ou o que é possuído por quem. Eu também posso usar o genitive case para mostrar que alguém possui alguma coisa. Então, Cynthia's house é a minha casa. Mas posso falar também my house. São duas formas diferentes de trazer a mesma informação. Tudo depende do contexto. Se eu falar my house, você está me vendo, você sabe que está se referindo a mim. Agora, se eu falar Cynthia's house, é porque você não está me vendo. Alguém está te informando que aquela é a minha casa. Então, temos contextos diferentes para utilizar a língua. Então, tudo vai depender do momento exato a ser usado. Assim como o simple present. Então, aquele desprendimento do português. Esquece do português por um momento. Você está aprendendo English. Então, simple present can be used for past and for future. Então, nós podemos usar o simple present tanto para o passado, quanto para o futuro e quanto para o presente. Mas não algo que está acontecendo agora, mas para informar hábitos, rotinas, agendamentos, algumas situações com o presente histórico, contando uma história engraçada, mais informal, para informar algo que vai acontecer no futuro, mas que já está calendarizado. Então, para isso, eu posso usar o simple present. Ou seja, a língua inglesa tem várias estruturas diferentes. Nada de difícil, só basta você aplicar, você usar e você estudar. Muito obrigada pela sua participação nessa teleaula e lhe aguardo na próxima.